Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Conheça o Privilégio Ponta Negra Flat, mais um empreendimento Andrade Marinho em Natal. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Hoje nós vamos falar sobre o mundo dos negócios imobiliários, um segmento que está em franca evolução em algumas áreas do Brasil, que em outras está mais ou menos, está acordando, está despertando, como é o caso da nossa cidade aqui, depois de uma pasmaceira que enfrentou aí ao longo dos últimos anos. Nós vamos falar sobre a evolução do mercado imobiliário, a perspectiva, os novos negócios, a inovação nessa área, com dois caras que atuam no mercado, são duas feras do mercado, bastante reconhecidos, com muita experiência. Um é Guga de Macedo, é habituê daqui, de vez em quando ele fala aqui sobre o mercado imobiliário, às vezes ele fala sobre Papo com Café, que é um podcast que ele tem muito disputado, muito bem aceito, muito bem referendado no mercado. E nós vamos conversar também com Valdomiro Júnior da EMOB, que é uma imobiliária que ele fez e que nós vamos tirar o pulso deles para saber como vai a empresa, como vai o mercado, como vão os agentes desenvolvedores desse mercado, que são as incorporadoras, as construtoras e por aí vai. Bom dia, Guga. Satisfação tê-lo aqui conosco no Mundo dos Negócios mais uma vez. Bom dia, Gêner, Valdomiro, né? E os telespectadores aí que estão assistindo a gente agora, né? Isso é muito bacana, a oportunidade de ser habituê do seu programa. Fico muito confortável em estar aqui e falando do que a gente faz, do que a gente gosta, que é o mercado imobiliário. Valdomiro está estreando aqui, né? Está debutando, é a primeira vez. Bom dia, Valdomiro. Satisfação tê-lo aqui conosco. Debutando, a satisfação é minha. Obrigado pelo convite, Guga. Vamos conversar com o pessoal, falar sobre esse mercado que está voltando, né? Em Natal, a gente está sentindo essa evolução, né, Guga? Verdade. Vocês dois vêm, Gustavo mais de trás, de muito mais experiência no mercado, mas vocês dois vêm de uma experiência empreendedora aqui em Natal, de uma grande construtora, que na época que foi a Cyrela, que saiu do mercado local. Que diferença faz para você, Gustavo, o mercado que nós tínhamos na época que a Cyrela veio para cá, acho que no final dos anos 2000, para o mercado que nós temos hoje? Essa pergunta vale para você e para Valdomiro, cada um com a sua análise. Gêner, a Cyrela tinha uma forma muito ágil de tratar produto, de lançar, de colocar no mercado. Ela imprimiu uma velocidade e um formato de venda que a gente não tinha, que ela trouxe a experiência da gente vender com 20% de pagamento durante a fase de obra, financiando 80%. Ela trouxe o mercado... A prática do mercado de São Paulo. Para o financiamento de banco, né? Ela trouxe o banco de volta ao mercado que a gente estava sem desde o SFH, quando morreu em 89. Sistema Financeiro da Habitação, só para esclarecer. Isso. É porque eu sou dessa época, né? Então, em 89, a gente lançou o último empreendimento, que foi o Alameda dos Eucaliptos, ali na Ayrton Senna. E aí ficou esse gap e a empresa, a Cyrela, veio para cá e revitalizou isso, trouxe o banco novamente para o mercado. O mercado precisou se adaptar. Mas o que eu vejo hoje é que a gente perdeu incorporadores. Então, fica difícil uma análise do que era com a Cyrela e o que é sem a Cyrela. As grandes empresas que aqui vieram naquela época foram todas embora, né? Ficou alguma aí? Dos grandes players nacionais, nenhuma, né? Só a MRV. Que é na linha mais popular, né? A MRV é um grande player, mas a MRV, cada dia, ela deixa de ser construtora e vira agente financeiro. Então, ela traz uma solução hoje para a compra do imóvel, que se o cliente não for aprovado na Caixa, ela tem o Banco Inter. Se não passar no Banco Inter, ela tem o financiamento próprio. E se o cara não passar no financiamento, ela tem a moradia por assinatura. Então, assim, ela hoje dentro do segmento imobiliário, talvez a construtora que tem a maior diversidade de oferta de crédito para o mercado. É a maior construtora do Brasil? Eu acredito que sim. A MRV é a maior hoje, né? MRV e Cyrela vêm as duas ali disputando. Cyrela no segmento mais alto. No segmento mais alto. E a MRV, ela é nacional. Hoje mais restrita, né? Ela está mais ou menos hoje concentrada em São Paulo e Rio, né? Mas aqui, por exemplo, no Nordeste, ela tem lançado em praças
Pois é, ela entrou na Paraíba, coisa que muitas consultoras estão tentando entrar e não conseguem. Ela entrou quando na Paraíba? Ela entrou já tem uns 4 anos. Está lá ainda ou foi embora? Está lá. E em Recife? Ela teve dificuldade em Recife ou foi Salvador? Dificuldade né? em Recife. Está em Recife? Está em Recife. Então, assim, ela está... Hoje, eu acredito que não tenha nenhum estado que ela não esteja. Essa regionalização, hoje a gente tem empresas regionais, a Moura do B e a Colmeia. Sim. Né? E são empresas que estão atuando... Hoje a Moura atua no Nordeste quase todo. Então, assim, é difícil a gente encontrar empresas com essa capacidade de estar em diversas praças. Porque, assim, mesmo sendo vizinho a Paraíba e Rio Grande do Norte, o cliente é completamente diferente, o mercado é totalmente diferente. Então, assim, não dá para trazer aquela receita de bolo como se vinha com a Cirela de São Paulo para cá, né? Valdomiro, voltando a você, é o seguinte, que imagem você tem do mercado na época da Cirela, que vocês trabalharam lá, para o mercado hoje? Eu gosto de fazer uma comparação que as pessoas perguntam muito por que João Pessoa está anos-luz à frente do Natal e Natal estagnou, né? Naquela época, quando as construtoras vieram para a cidade, Natal era que tinha a promessa, os estudos de viabilidade demonstravam como Natal sendo essa cidade que ia ter esse expoente aí imobiliário. Tanto é que as construtoras vieram para Natal e não foram para João Pessoa. Então, Natal chegou Cirela, chegou Rossi, chegou PDG, veio ainda a Gafisa, que lançou um produto, mas abortou rapidamente. Então, a gente viu no cenário de Natal, em pouco tempo, muitas construtoras lançando muitos produtos. E teve uma super oferta. Super oferta e com essa facilidade de pagamento, né? Você pagava ali 25% durante o fluxo de obra e no final você financiava. E qual foi o problema que eu vi daquela época? Como era muito fácil comprar, não existia uma análise de crédito mais robusta, mais criteriosa, depois de 3 anos, quando essas pessoas que compraram ali no lançamento precisaram fazer o repasse com o banco, elas não tinham mais renda para financiar. Então, elas destratavam com as construtoras ficaram com estoques enormes, né, e tiveram ali que meio que torrar o estoque. E aí, uma das máximas do mercado imobiliário é eu compro na planta, para lá na frente ter um ágio e ganhar na revenda ou ter uma valorização. E o que aconteceu no mercado de Natal é que, depois de prontos, esses imóveis estavam valendo mais barato do que na planta, né? Então, tinha mais oferta, todo mundo, quem não estava conseguindo contratar, tinha que se desfazer. Então, teve mais oferta do que procura, aí o preço caiu. O preço caiu. E aí as construtoras, para não verem ali, imagina só, você tem produto pronto, onde você tem que agora gastar com IPTU e condomínio, você tem um estoque alto, então você tem que dar vazão para esse estoque sair. Então, os condomínios grandes, que eram condomínio clubes, com 900 apartamentos, 700 apartamentos, então era muita coisa. E isso aí meio que traumatizou o mercado de Natal. O que reflete no mercado de hoje. Quando a gente vai ver o mercado de hoje, a gente não tem mais tantas incorporadoras lançando, porque existia esse trauma do passado de quem comprava para investimento e não teve o retorno desse investimento ali porque estava mais barato depois de pronto, afugentou a incorporadora. Então a gente vê em Natal um fenômeno que não acontece em nenhum lugar do Brasil, converso com várias pessoas de vários estados. Em Natal tem um fenômeno chamado regime de condomínio fechado, que é a obra a preço de custo, que você vê hoje várias construtoras lançando sobre esse regime. Inclusive de fora. Inclusive de fora, e não mais sobre regime de incorporação. Se bem que algumas incorporadoras locais, do exemplo clássico é a Macan Engenharia, elas ficaram ao longo do tempo trabalhando só no condomínio fechado. A Macan Engenharia focou nesse segmento, acho que ficou sozinho durante muito tempo, lançou vários condomínios em Petrópolis e Tirol, vários empreendimentos de sucesso, e hoje a gente tem aí as construtoras de fora, que você falou, estão trabalhando com condomínio fechado e as construtoras locais também. Sim. Agora, tem um detalhe que é o seguinte, que a Macan, ela teve um nicho muito específico, trabalhou muito bem, tem uma qualidade na entrega fantástica, mas hoje a gente vem diminuindo esse mercado. Né? A base da pirâmide que compra o condomínio fechado, ela vem diminuindo. Na verdade é um alto padrão, né, Gustavo? É o alto padrão. Aí você trabalha lá em cima, você vai atendendo, chega uma hora que diminui o tamanho do mercado, né? O Papo com Café vai começar a divulgar aí os dados do primeiro trimestre de 2024. Né? Então dê a primeira mão aqui. A gente fechou uma parceria com a Brain, né? E nós vamos ser um canal de distribuição dessas informações. Boa. E ficou algo muito claro, que é o que a gente nota no mercado, essa evolução e o maior índice de lançamento em VGV no alto padrão e no popular, no Minha Casa Minha Vida. O médio padrão... Está faltando o meio. Está faltando produto, porque... Então, esse é o segmento que você acha que vai ter perspectiva forte daqui para frente?
Se tiver crédito, sem dúvida, é o mercado, é o melhor filão do mercado, porque a gente tem uma carência muito grande, foi o que menos lançou. Em termos de valores, significa o quê? Esse mercado do meio é imóveis de que valores? De tanto a quantos valores? Vamos imaginar imóveis de 400 a 900 mil reais. Sim. Certo? Esse Certo. gap aí é o gap que os fundos imobiliários estão olhando, as fintechs estão olhando e estão querendo entrar com força. Certo? Por quê? Porque os Tem bancos... fintech aqui focada no mercado imobiliário? Tem. Local ou nacional? Nacional. Nacional. A gente tem esse gap aí que ele está sendo analisado, mas qual é a fragilidade? Esse cara é o cara que está mais endividado, a classe média, certo? Esse é o cara que tem a renda menos formal. Então, essa é a dificuldade do crédito. Sim. Né? O banco até dispõe crédito para ele. E a gente está considerando que tivemos aí um crescimento negativo de lançamentos em 2024 no primeiro trimestre em função disso. A gente teve mais lançamentos do Minha Casa Minha Vida, foi quem impulsionou, e do alto padrão. E o médio, que representa aí 60% do share no mercado de lançamento do imobiliário, não lançou. Certo. Entendeu? Não lançou. Então, assim, hoje a gente tem visto uma carência gigantesca. Se você for ver, você não tem imóvel para alugar em Natal. E quem está alugando esse imóvel, quem alugou esse imóvel é o comprador do médio. Sim. Ele alugou. Então, assim, não tem imóvel em Natal para alugar. Quem tiver imóvel para alugar em Natal num preço razoável, numa qualidade, numa condição bacana, não fica parado um dia. Valdomiro trabalha muito bem com locação, sabe disso, e a gente não tem. Porque esse cara que não conseguiu comprar, ele alugou, desde Certo. a pandemia. Então, muitos projetos estão vindo e estão vindo com esse conceito. O que se lançou em Parnamirim, lançou lá no Parque das Nações. Fora né? do Natal, na verdade. né? E que a gente sofre com a infraestrutura. Muita gente foi para lá, mas a distância, o problema de trânsito, hoje, o tempo no carro é muito importante na decisão de compra. Então, quem está hoje comprando lá no Parque das Nações, está repensando, quem comprou está repensando, poxa, estou tendo essas dificuldades. Ainda bem que a gente tem aí projetos de infraestrutura chegando, como a Via Verde, que vai dar uma alavancada Essa Via Verde já incrível se lá. fala muito nela, a gente está esperando, já foi bem um ano, né, Gustavo? Pelo que está acontecendo hoje, e eu acredito aí que talvez nos próximos 2 anos a gente tenha ela A Via realizada. Verde liga a BR-101 ali na altura de Emaús, ela vai ligar a Olavo Montenegro, a Avenida Olavo Montenegro, basicamente. Né? Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já, conversando aqui com Guga de Macedo e com Valdomiro Júnior, corretores. Nós estamos fazendo uma panorâmica aqui do mercado imobiliário em Natal. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios, hoje conversando com Guga de Macedo e com Valdomiro Júnior sobre o mercado imobiliário. Valdomiro, a gente estava falando, e Gustavo já deu esse nicho de mercado, onde na visão dele, e eu concordo com ele, onde está o maior potencial de evolução dos negócios imobiliários aqui em Natal, mas eu queria falar um pouco, não sobre isso agora, mas sobre a sua empresa. Quando é que você resolveu se tornar empresário? Como é que foi isso? Assim, empreender para mim não era uma opção, né? Tá vendo? Nunca foi um desejo, né? Eu Sim. sempre trabalhei em construtora, trabalhei 10 anos na Cirela, e assim, eu fui empurrado para empreender quando a Cirela começou a desmobilizar a operação para sair de Natal. A minha esposa é paulista, já tinha vindo de São Paulo para cá, não queria voltar para São Paulo de jeito nenhum. Ela falou, não larga essa qualidade de vida que a gente tem aqui em Natal, quero criar meus filhos aqui. E aí eu não tinha mais interesse em ir para outra construtora, até porque eu trabalhei 10 anos na Cirela, não queria ir para uma Moura do B, um Ecosil, enfim. E aí fui empurrado para empreender, né? Na época eu estava fazendo um MBA na FGV, de gestão empresarial, e na hora do TCC eu propus para meus colegas a gente fazer um TCC de uma imobiliária, né? Já estava com a ideia, então eu disse, cara, vamos fazer aqui o TCC de uma imobiliária, né? E assim surgiu a Emob nesse TCC, a gente fez o plano de negócio, e quando eu saí da FGV, a gente colocou a imobiliária em prática, né? Você com os colegas?
Só um dos colegas entrou Como sócio? como sócio. Na verdade, nenhum dos quatro, né, era um grupo de quatro, entraram na época. Eu iniciei com outro sócio, mas sociedade é como casamento, né, às vezes não dá certo. Esse primeiro sócio não deu certo ali na sociedade. E aí, Se o propósito não for o mesmo, se todos nos derem a mesma dedicação e tiverem a mesma visão, o mesmo foco, dificilmente funciona. dificilmente funciona. E aí, quando eu me vi sozinho, agora tendo que fazer os três papéis, né? O papel ali do técnico, que tinha que colocar a mão na massa, atender cliente, fazer foto de imóvel, prospectar imóvel, o papel do administrador, que tinha que organizar a empresa, e o papel do empreendedor, que era aquele que tinha que sonhar com o crescimento da empresa. Então, eu me vi ali com esses três pratos, tendo que gerenciar. Eu disse, opa, sozinho não vou conseguir. Aí chamei esse colega, que tinha feito o TCC comigo, para entrar como sócio. E aí ele entrou e a gente está até hoje em uma sociedade muito saudável, cada um tem o seu papel. Pode dizer o nome dele para as pessoas saberem, né? O nome dele é Igor Costa, Igor Andrade, que me ajuda demais. Ele é advogado de formação, então não tem nada a ver com o mercado imobiliário. E eu disse, cara, eu tenho aqui Ele cuida da retaguarda? Cuida da retaguarda hoje, né? Eu digo, cara, eu tenho aqui uma proposta para ele fazer de um negócio que hoje não tem lucro nenhum, mas também não tem prejuízo nenhum. Então você pode herdar aqui uma bênção ou uma maldição. Topa? Ele fez, vamos Aí nessa. foi uma bênção, né? Aí foi uma benção. Isso foi em que ano? Isso foi 7 anos atrás, né? 7 anos. 7 anos Qual é o atrás. perfil da empresa hoje? Hoje a gente trabalha basicamente imóveis de terceiros, né? Que era o que Sim. Natal Os ali, prontos que a gente chama. Os prontos, né? Imóveis de terceiros e locação, né? Sim. Direcionando agora para lançamentos, que Natal voltou a lançar, a gente voltou a sentir, então a gente... O mercado acordou. Esses 7 anos de vocação para o avulso é exatamente porque a gente não tinha lançamento. Não tinha produto. Não tinha produto, Não tinha produto. então... E nesse meio teve uma pandemia para atrapalhar, né? Sim. 2 anos aí. E eu queria falar que a pandemia foi onde a gente conseguiu acelerar mais, por incrível que pareça. Porque na pandemia a gente precisou ser muito criativo para conseguir ali continuar fazendo negócio. Até porque corretor, se não vender, não tem salário, né? E se não tiver salário, não come, né? Se não tiver salário, não come, né? A gente só tem uma certeza, no final do mês vai estar os boletos para pagar, né? É. Então, Aliás, todo empreendedor, todo pequeno empresário, todo grande empresário tem esse mesmo problema. esse mesmo problema. Tem que fazer a máquina girar, porque senão no fim do mês não paga as contas. E aí, durante a pandemia, a gente teve que ser muito criativo para continuar colocando a empresa ali em andamento. Então, a gente criou o protocolo de atendimento, que esse protocolo depois virou referência nacional. Foi Sim. quando a Emob começou a se projetar nacionalmente. A gente criou algumas campanhas que nós não tínhamos mais visitas de clientes no nosso site. Então, nós transformamos o nosso site no e-commerce. E nós começamos a ajudar pequenos negócios. A gente criou uma campanha que era Ajuda a Vizinhança, Compre do Pequeno Negócio. Então, a gente fazia parceria com pequenos empresários, onde a gente anunciava o empresário dentro do nosso site. E aí foi muito legal. Durante a pandemia, a gente cresceu bastante. Muito interessante esse modelo, né? Hoje o Valdomiro tem um perfil que é uma referência quando a gente precisa de algum imóvel na região que ele atua. É uma imobiliária que a gente liga porque essa questão da parceria fortaleceu-se muito durante a pandemia, né? Sim. Ela criou um corpo muito maior. E a gente tem a Imob como, o mercado tem a Imob como uma referência de o produto que eu pegar lá, eu sei que ele analisou bem a documentação, ele tem um contrato bacana com o proprietário, entendeu? Então, Quer dizer, tem um cuidado fácil com o negócio que está ter fazendo. cuidado com o negócio, exatamente. É muito interessante isso, porque a pior coisa do mundo é você fazer negócio com uma empresa e a empresa não ser uma empresa cuidadosa, ser uma empresa relapsa, que deixa você à margem de eventuais fragilidades. Ter surpresa na hora de fechar o negócio, não Pois tem é. documentação. Então. É muito interessante isso. Essa visão você adquiriu na Cirela? Na Cirela. A Cirela era muito... Desde o início da operação, a gente iniciou com os processos muito bem definidos, né? Eu já uso ferramentas desde o meu contrato 01. Sim. Então, enquanto boa parte das imobiliárias ainda trabalha com planilha, fazendo controles ali mais manuais, nós já trabalhamos com processo, com sistema. Então, fizemos toda essa mobilização para estar pronto aí para receber um crescimento e para atender os parceiros, né? A imobiliária moderna, então. Moderna. E você quer atingir, agora você falou que quer entrar, participar dos lançamentos, você quer trabalhar com quais empresas? A gente trabalha hoje em médio e alto padrão, né? Nosso foco é direcionado para médio e alto padrão. Então, A gente tem uma característica aqui, eu queria que vocês opinassem também sobre isso, com as empresas locais, e eu vou voltar a essa questão do médio padrão e do alto padrão. Algumas das boas empresas locais, a qualidade delas, a obra que elas fazem, é que são a referência de confiança do mercado. Vocês percebem isso? Eu percebo, sabe, Gêner? Eu percebo assim que a gente vem a cada ano aumenta essa preocupação das empresas em trazer algo que a obra de verdade. Local, a obra das empresas locais, elas têm mais, na minha visão, elas têm mais qualidade do que as obras das empresas de fora. As empresas de fora, quando vieram nesse boom, ela vinha com um volume muito grande
e não conseguia imprimir, por exemplo, a qualidade da Cyrela em Natal, isso sou eu que estou dizendo. Sim. Conheço assim, uma obra aqui e uma obra lá em São Paulo. É completamente diferente. Então, assim, ela não conseguiu trazer a mesma qualidade para cá. O padrão construtivo de lá é melhor, superior daqui? É superior daqui. Até porque lá em São Paulo, a Cyrela ela lança lá altíssimo padrão realmente, né? Sim. Aqui em Natal ela veio com a modelagem de médio alto padrão, mas ela empregou ali produtos econômicos, né? A Plano e Plano em São Exceção Paulo, do Infinity e daquele de cotovelo, quase todos os com outros são exceção de médio padrão, né? com exceção de Infinity e Maribali, todos os outros são médio padrão. São né? médio, né? E aí ela teve algumas coisas que não foram felizes, né? Por exemplo, a aplicação da monocapa, que lá em São Paulo é muito usada. O que é monocapa? É aquela textura da fachada, O revestimento? Né? O revestimento. Foi um fiasco aqui. Então, lançou naqueles dois primeiros da BR-101, ali perto do... O Laco e o Vita. O Laco e o Vita. Os dois ficaram com o revestimento feio. Feio, horrível, entendeu? Então, cheio de lodo, em São Paulo funciona muito bem a monocapa, mas por não conhecer a regionalidade, por não conhecer o público local, né? Por não conhecer o mercado local, tomou decisões que foram realmente... E na época foi apresentado isso como uma solução inovadora para o mercado. Depois a gente viu que foi um erro, tem que tropicalizar, né? Foi um Tudo que você tem que trazer para a realidade do nosso mercado, dos nossos materiais. Porque o clima daqui é diferente, o sol daqui é muito mais forte, muito mais longo o período de sol. A gente não tem aqui a umidade em determinadas áreas. Aqui, para nós, o lado da sombra tem muito mais valor do que o lado do sol. Em São Paulo é o inverso, por conta da umidade. E a capacitação também do profissional que está executando a obra. Sim. Entendeu? Isso leva um tempo, né? Então, a nossa mão de obra não estava acostumada com um determinado formato ou sistema de construção. Certo. E isso não dá para você trazer toda a equipe de fora, né? Você vai trazer problema, uma né? parte. Então, isso gera alguns problemas nesse sentido. O mercado imobiliário daqui, eu não sei se vocês percebem isso, ele se especializou, ele ficou muito forte durante um tempo, somente na venda de lançamentos. Preocupado por quê? Por conta do volume de vendas. E aí vocês começaram a entrar no mercado, vários novos players começaram a entrar no mercado, pegando determinados segmentos, setores específicos do mercado imobiliário, como esse que você falou, de venda de prontos, o mercado de locação. Teve uma época que a gente tinha muita dificuldade em locação. Você tinha um produto, anunciava no mercado e não tinha resposta, não tinha retorno. Da mesma forma, para a comercialização de loteamentos. A gente sempre fez campanhas publicitárias para venda de loteamentos, de resorts e não sei o quê, e a parte de loteamento tinha dificuldade, sobretudo quando não era dentro de Natal, ao redor de Natal ou na Grande Natal, porque são atividades muito específicas, né? Mudou isso? O cenário mudou? Como é que está hoje? Eu vejo hoje a locação ela muito forte. A gente vem com uma novidade na locação, que é o short stay. Né? O que é isso? Aqui em Natal a gente tem, por exemplo, a Carpe Diem e a Quarta Vista. São aquelas locações temporárias, locações por temporada. Então, isso vem muito forte no mercado local. Então, alguns empreendimentos já vão ser lançados aqui em Natal agora com essa característica. Empreendimentos voltados para o investidor que quer pegar esse imóvel para colocar numa locação de curta temporada. Então, ao invés de uma locação anual, ser uma locação curta ou uma locação por assinatura, como já acontece muito hoje em São Paulo. Então, isso está chegando aqui em Natal, eu acho que vai chegar fortemente, com o mercado de locação cada vez mais forte e as empresas olhando muito para a locação, né? Perfeito. Qual é a visão de vocês com relação depois do plano diretor, quais são os bairros da hora? Deixa eu só fazer um parênteses aqui em relação ao loteamento, Gêner. Hoje o loteamento ele mudou a chave, por quê? O empreendedor ele faz um loteamento e se não tiver ocupação, vira um loteamento iluminado, né? E começa a gerar muita inadimplência, muita troca, não tem sustentabilidade aquele produto. Certo. Então, o empreendedor, há um tempo atrás, a gente começou a entender que tinha que botar para cada 100 lotes, 10 casas. Né? Hoje, se você não fizer 60 casas para 100 lotes, não gira. E o cliente que está comprando o lote é aquele cliente que o banco não quis. Tá. Então, a gente não tem lote urbano no grande centro. Então, Natal a gente está sempre, né, na Grande Natal. Então, a gente precisa fazer lotes populares. E se eu não der ocupação de imediato, eu vou ter problemas seríssimos. E o poder público não assume responsabilidade. Ele não quer assumir a manutenção da iluminação pública, ele não quer assumir o abastecimento d'água. Então, todo empreendedor faz isso e doa ao poder público. Certo. Então, hoje, o foco do loteador é trazer os parceiros da construção de casa, porque senão ele não gira. E é um mercado
gigantesco. A gente tem um grande player aqui, que está na Zona Norte, que é o Barreto Júnior. É um cara hoje que ele montou uma indústria que, inclusive, até a própria tinta da construção É dele? é dele, ele quem fabrica. Então, assim, a gente mudou muito essa questão do loteamento. E a gente tem grandes players. Perfeito. Bairros de Natal, que são bairros agora que deverão ser alvo de novos investimentos depois do plano diretor, na sua opinião, Gustavo? Capim Macio é um Já é forte. bairro, é um bairro que hoje ele vem crescendo muito, porque está recebendo uma infraestrutura legal, né? É um empreendimento muito legal em Capim Macio, da Martin Ferro. Dom Ernesto Martin Ferro. Muito bacana. A Fazendo qualidade muito da bacana, construção dele é fantástica. Qualidade do padrão de diferenciado. Aliás, ele usa sempre trabalho bem feito. Que é um O slogan bom. Cidade Jardim vai passar por uma grande transformação, porque agora com a liberação de construção a gente já tem... Eu estou trabalhando um projeto lá já, que a gente deve licenciar e vir para o mercado, de verticalização, muito bacana, porque quem mora no Cidade Jardim adora, só que não dá mais para você morar numa casa num terreno de 1.000 metros quadrados. As famílias diminuíram, né? E a manutenção hoje é muito cara. A mão de obra sumiu, né? Então, assim, Ponta Negra é um bairro que é um expoente, É sempre bom, né? né? E Nova Parnamirim, o trecho... Você está muito focado na Zona Sul. Você não acha que é uma perspectiva de inversão e de que a Ridinha passe a ser a bola da vez? Veja só... Que vai poder construir na Ridinha na frente ali? Eu tenho interesse direto na Ridinha. Sim. Só que, colocando como a bola da vez, como o primeiro momento, a gente ainda tem uma resistência muito grande na Ridinha. É tão pertinho do centro, né? É fantástico. Qualquer lugar do mundo, dois polos que eu entendo que deveriam desenvolver bastante, Santos Reis e Ridinha. Em qualquer lugar do mundo, quem tivesse aquela localização, qualquer cidade que tenha aquela localização... Então vai ter. Rapidamente você, Vladimir, nosso tempo já foi embora. Rapidamente, o que é que você acha? Eu acho que Capim Macio e Ponta Negra. Capim Vocês estão Macio pensando iguais. É porque Capim Macio ainda é muito horizontal, né? Sim. Então, como vai poder construir prédios com gabarito de altura maior, isso vai aquecer muito. Como já tem aquecido, voltado a aquecer Tirol Petrópolis, que sempre está forte. Agora, a gente está vendo lançamentos com 40 andares, 44 andares, né? Jardins Potengida 2A lançou muito bem, Construfito, enfim, Macan também lançou muito bem. Então, esses bairros aí, prioritariamente, vão voltar, né? E aí depois a gente vai alastrando. Não tem mais tempo. Vá, rapidinho para a gente concluir. É rápido. Só uma dica importante para o incorporador, hoje, para o investidor. Candelária, Lagoa Nova, terrenos pequenos, projetos de 16 apartamentos, 12 apartamentos. Quem quiser fazer isso vai ter um filão de mercado fantástico. E a gente tem soluções para tocar esses projetos. Porque João Pessoa tem mostrado isso como um grande exemplo. Perfeito. Eu conversei aqui com Guga de Macedo, Gustavo de Macedo e com Valdomiro Júnior sobre o potencial do mercado imobiliário. Muito grato a vocês. Sucesso ao Imob. Obrigado. Sucesso a você, Guga. E o Mundo dos Negócios fica por aqui e volta na próxima semana, no próximo domingo, a partir das 10h30, sempre aqui na TV Tropical. Eu agradeço a sua audiência e uma boa semana para você. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Conheça o Privilégio Ponta Negra Flat, mais um empreendimento Andrade Marinho em Natal.